Saudações, sejam bem-vindos a mais um Oráculo Político. Estamos aqui no final do mês de julho, onde nós eventualmente vamos estabelecer aqui uma compreensão da situação política do momento. Muito possivelmente as coisas aparentemente estão indo bem sob a perspectiva da esquerda. A questão que se coloca é uma questão no que se refere ao Lula. Mas eu me pergunto se de repente as coisas podem sair de controle. Eventualmente nós temos Luiz Inácio na liderança e o bolsonarismo numa derrocada. Certamente aqueles que acompanham o canal devem saber de maneira mais evidente que tudo isso já era esperado. E nós estamos diante de uma situação óbvia, que é de fato uma vitória eleitoral de Lula. A questão é que a vitória eleitoral de Lula configura o fechamento do golpe de Estado. O golpe de Estado ficou para trás. Vamos adentrar num novo ciclo. Um ciclo que nós não sabemos ainda o que vai ser. A princípio, os idealizadores do golpe fizeram o que fizeram por uma questão instintual, ou seja, instinto de sobrevivência de classe, a burguesia. Entretanto, eles não têm um plano do rumo para onde eles vão levar o país. Eles querem apenas garantir os seus lucros, os seus superávites. O ponto é que existem consequências. Existem consequências. E o fato é que estamos adentrando um regime neoliberal profundo, mas que vai ter uma reação desenvolvimentista. Lula. Bolsonaro sempre foi uma ponta de lança fascista no sentido de trazer uma estabilidade possível para o regime.
no sentido de impedir o retorno do PT. Mas eles fracassaram retumbantemente. E o fato é que agora eles vão ter que devolver o governo ao PT. Mas o PT, por sua vez, teve como necessidade ceder. Ou seja, estamos caminhando rumo ao equilíbrio do regime. Incrivelmente, a última vez que nós rumamos para o equilíbrio do regime foi em 2002. A rigor, podemos dizer que o regime ele se estabeleceu enquanto equilíbrio basicamente em 1994, ou talvez, sendo que foi uma consequência do impeachment de Fernando Collor em 1992. Ou seja, estamos falando aí de uma estabilidade que ocorreu sob a égide do neoliberalismo, da ascensão do neoliberalismo no Brasil, sob o ponto de vista de um regime democrático. Né? Estamos falando dos anos 90. Foi uma boa época, né? Ficou para trás agora. Ficou no passado, incrivelmente. Um passado que é incrível como que as gerações, especialmente as gerações mais contemporâneas, e eu até fico me perguntando como que vai ser a geração TikTok nesse sentido de olhar para o passado. E percebam, eu tenho o quê? Quase 40 anos. Eu estou falando de um passado qual eu vivi e eu lembro. Que é o passado dos anos 90. Então, possivelmente, muito possivelmente, um regime que se reorganizou de forma equilibrada ali nos inícios dos anos 90, sob a égide da ascensão do neoliberalismo global, e que encontrou a sua plenitude no início dos anos 2000, em especial no Brasil com a eleição de Luiz Inácio, que foi um período maravilhoso, diga-se de passagem, um período assim que a gente olha para trás e, poxa, valeu a pena viver aquele período. Aquilo foi magnífico. Uma bela era. Um brinde a Lula. Um brinde aos anos 2000. A Lula dos anos 2000. No futuro, os historiadores do futuro vão lembrar com bastante poesia esse período. E eu vivi esse período dos anos 2000. E foi um período lindo, cara. Um período muito poético. Desses que a gente agradece por estar vivo, presente nele. Foi um grande período. Os governos do PT foram grandes governos. Um ciclo muito bonito, cara. Então eu fico pensando no seguinte. O que aconteceu com o Brasil? Né? Estamos saindo de um regime de terror que é esse Bolsonaro, um sociopata, cara.
Acho que é importante que o país possa refletir sobre isso, sabe? O que foi tudo isso? Acho que nós temos o dever de eleger Lula. Muitos estão dizendo que vai ter golpe ou que vão matar o Lula. É bem possível. Se matarem o Lula, todos nós vamos morrer também. Nós que sabemos o que foi o governo Lula. Uma morte que vai ser uma honra ter defendido esta era, Lula. Foi uma honra defender esta era. Então o futuro é incerto. Estamos aí às portas das eleições. Final de julho, último registro de julho. Não sei se eu farei mais vídeos. Talvez este seja o meu último vídeo. Bem possível. Eu peço desculpas a todos por esses vídeos. Eu cometi muitos erros na minha vida, mas eu vivi uma boa vida. Queria poder viver mais. Sei que quase ninguém acompanha este canal. Eu passei por um período muito difícil. Continuo passando. Eu vivi coisas boas. Estamos aqui no final de julho. Ainda faltam 2 meses para as eleições. Mas eu não sei se eu farei mais vídeos. Talvez esse seja meu último. Eu sinto que eu fiz o que pude. Me perdoe.